O senador Flávio Bolsonaro se reuniu com o presidente da Argentina, Javier Milei. Na tela, a imagem. Essa publicada pela assessoria então de Milei. A reunião foi inserida na agenda de articulação entre algumas das lideranças da direita na política sul-americana. O foco foram as declarações sobre cooperação entre governos e grupos parlamentares. A gente tem mesmo a publicação dos dois logo após isso, que divulgaram um encontro nas suas redes. Aqui, primeiro, Milei, que traz um ponto interessantíssimo. A maré azul está chegando ao Brasil e pede, então, aparentemente, Flávio como presidente, coisa que o senador brasileiro ecoa. Essa questão de onda azul remete até ao que era dito lá nos idos tempos dos anos 2000, quando tinha o que foi apelidado nas publicações estrangeiras de uma onda rosa. À época, o continente se formatava com Kirchner na Argentina, Lula no Brasil, Morales na Bolívia, Ollanta no Peru, Chávez na Venezuela, Bachelet no Chile. A lista poderia continuar, Mujica no Uruguai. Ela é extensa e, de fato, foi um momento onde houve esse tipo de onda ao longo da América do Sul. Ato contínuo, reforçando esse diálogo, tem um ponto interessantíssimo após o encontro entre Flávio e Milei. O presidente argentino cancelou então a sua presença, cancelou é complicado, ele confirmou a ausência, disse que não vai participar da cúpula do Mercosul em Assunção, no Paraguai, onde aconteceria a transferência da presidência rotativa do bloco para o Brasil, sob a liderança de Lula. A decisão foi comunicada como parte da reorganização do governo, da agenda do governo argentino. A ausência redirecionou a representação da Argentina na cúpula, que passou a ser conduzida por representantes diplomáticos ao invés do próprio Milei. A pauta no bloco foi a relação comercial com a União Europeia e definição de regras para exportação, que também era até a pauta prioritária para o Milei, que tem falado consistentemente a respeito do Mercosul como uma coisa que seria restritiva para o comércio argentino. O ponto central aqui, indo da notícia para o panorama mais amplo, é que eventos parecidos aconteceram anteriormente, o que nos dá pano para manga para ir da notícia para análise e tentar entender qual a perspectiva ou a tendência maior por trás disso. Um incidente emblemático da análise para a qual eu quero partir. No início do mês, Flávio foi aos Estados Unidos, aonde se reuniu com Trump. Ele fez isso logo depois de uma visita de Lula, semanas depois da visita do presidente brasileiro à Casa Branca. Ato contínuo. Há uma semana, e a gente deve ter aqui a carta, Marco Rubio, secretário de Estado, enviou uma carta respondendo Flávio que tinha correspondido com ele, falando sobre política comercial e tarifária dos Estados Unidos, agradeceu a carta de Flávio classificando-a como generosa e falando de apoio ao pré-candidato à decisão dos Estados Unidos de enquadrar o PCC, o primeiro comando da capital, e o CV como organizações terroristas. Coisas mesmo que Flávio tinha descrito como o principal propósito de sua visita a Trump e, depois relatou, coisas que foram precisamente pedidas quando ele teve a oportunidade de se encontrar com as autoridades americanas. Não teve qualquer indicação de alteração da posição americana e isso, claro, acontece em um contexto mais amplo, em momentos que permearam a maior crise entre os dois países na história, Estados Unidos e Brasil. Agora, até Flávio deve depor no dia 6 de julho, quanto ao tarifaço, conforme existe a investigação sob a seção 301 da Lei Comercial de 74. Aí estou saindo por uma tangente, eu não quero fazer isso. Vamos retornar ao que a gente pontuava agora. Ponto é, houve esse tipo de diálogo, coisa que, em outros momentos da política mundial, seria improvável. Alguns diriam até inimaginável. E acontece em meio a um momento particular de reversão na política latino-americana, que tem não só candidatos parecidos, mas também um cenário onde as pautas sobre as quais discutem são parecidas. Aí, nessa reconfiguração, eu quero passar por uma série de matérias, isso na apuração do jornalista Igor Yuan, responsável então por trazer as informações que relatam nesse bloco. Esse tipo de posição comum e candidatos parecidos tem se tornado coisa premente. Esse é o mapa, a ilustração é feita pela revista Veja, mas ilustrações similares rodaram por toda a imprensa conforme havia as eleições no Peru e na Venezuela. Quando se fala sobre a tal maré azul, de fato, se vê que existe uma reversão no posicionamento de muitos líderes por todo o continente, com, nos casos mais novos, Colômbia, recebendo então a presidência do Espriella, e agora o Peru também, recebendo a vitória de Keiko Fujimori. Dois líderes que têm perfis parecidos, como eu dizia, mas também as pautas em comum. Combate ao crime organizado, alinhamento geopolítico que se afasta do Partido Comunista Chinês e se aproxima de Washington.
Na Argentina, anteriormente, Milei foi talvez o primeiro grande expoente da tal onda azul, quando tomou posse em 2023, e quando se elegeu meses antes, havia um continente que, até do Canadá, nem só América Latina, do Canadá até as Malvinas, estava com governos que tinham tendência à esquerda. Como eu falei, o ponto aqui não é só a reversão do governo, isso é até um fenômeno que já foi observado de forma similar anteriormente. O ponto aqui é que as pautas também são muito parecidas. Por exemplo, o debate sobre crime organizado, com a questão de Bukele se tornando onda que todos pegam para dialogar nas suas campanhas eleitorais. A tendência pontual aqui é a seguinte: conforme as pautas se tornam mais e mais comuns, os candidatos têm campanhas mais e mais similares. E essa é a tendência que eu queria pontuar quando eu falava agora há pouco do que pode estar por trás da notícia e da manchete. A ideia é de que conforme pautas se tornam mais parecidas, as propostas dos candidatos também se tornem mais e mais similares. E extrapolando isso, essa linha partidária passe a permear a política internacional. Eu acho que é uma tendência que se tornou mais e mais comum e, para trazer também uma opinião de um especialista com a capacitação para falar sobre o assunto, a gente tem aqui do GIS, um think tank que reúne alguns dos principais pesquisadores e colunistas do mundo. Podemos colocar aqui na tela. Isso é um artigo interessantíssimo, quando se fala a respeito precisamente desse tipo de fenômeno. Aqui, a manchete fala: a América Latina continua com a sua tendência à direita. Isso foi uma análise até comum. Mas o fato de que nas relações internacionais, coisas como, Milei e Lula não se conversarem, ou existir um tratamento preferencial quando se fala de Trump privilegiar o contato com o Esprieja ao invés do Petro, na Colômbia, isso tem se tornado mais e mais presente. O artigo também não é de qualquer um, é do Alejandro Peña Esclusa, que já foi candidato à presidência da Venezuela, e menciona que essa continuidade justamente vem de tal forma que as relações internacionais entre os países se fortalecem, um fenômeno antes visto de forma mais comum à esquerda, mas agora mais e mais comum também à direita. Bem, falando da Argentina, espero que não seja de mau gosto, tá, pessoal? Eu vou fazer uma brincadeira. Falando da Argentina, se Milei gosta do livre mercado, uma empresa argentina é o próprio Mercado Livre. Eu não sei se ficou muito infame, pessoal, mas a gente tem aqui as ofertas de hoje e, claro, a publicidade que vem nesse canal também nos ajuda a manter essa operação funcionando. Então aqui a gente tem algumas ofertas de hoje, são descontos que a gente seleciona a dedo e se você se interessar por algum deles, isso também nos ajuda a poder manter as coisas em funcionamento. Então vamos lá, é a primeira vez que eu vou estar fazendo isso dessa forma. Vamos ver se o pessoal se interessa e vamos ver como é que eu me saio também. Vai ser um anúncio meio feirão de ofertas. Então, vamos lá. Vamos ver como é que eu me saio. Atenção, pessoal do Sul. Meias de lã. A gente tem as imagens, Daniel? Vamos lá. A gente tem aqui. Frei, me ajuda nessa. Agora sim. Vamos lá. Meias de lã, 3 por R$ 59,90. Galera do automobilismo. Kit com 46 ferramentas pela metade do preço, R$ 24,99. Vai passando enquanto eu falo. 3 em 1. Esse preço é só hoje até a meia-noite de hoje. Auxiliar de partida por R$ 160. Esse negocinho, tá na tela? Aí, que parece um celular gigante. Ele faz 3 coisas. Auxiliar de partida. Se a bateria do carro descarregou no meio da noite, pode ligar o carro sem precisar de outro veículo perto. Ele funciona como power bank para carregar celular, tablet e laptop. Esse talvez até eu pegue, porque às vezes preciso, fazer cobertura fora e parece que deve ter bastante carga. E esse até me surpreendeu, ó. Compressor de ar. Também enche pneus em caso de emergência, pneu de carro, bicicleta, bola de futebol já que está na Copa. Então, útil demais de ter no carro para você que não quer passar nenhum perrengue, quase 60% off, pode te tirar de uma enrascada. Então, aí está o que se tem para hoje.